Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo com aquele tema, com aquele assunto polêmico, o Sínodo da Amazônia. E por que falar novamente do Sínodo da Amazônia se aquele primeiro vídeo que eu fiz deu tanta polêmica, tantos comentários? Primeiro porque esse é um acontecimento da igreja e não vamos deixar passar em branco um acontecimento tão importante, tão relevante para ajudar a esclarecer as pessoas sobre esse momento que a igreja está vivendo. Naquele primeiro vídeo, as pessoas perguntavam, questionavam: Padre, o senhor leu o instrumento Labores? Sim, eu li, eu reli, eu dei palestras sobre o instrumento Labores, que é esse documento aqui, ó, que foi publicado pelas Paulinas Editora. E é um documento que, claro, aqui não há espaço, ele é enorme, são temas amplos, não dá para fazer uma palestra nesse vídeo. Então, por isso, eu digo para vocês de antemão que esse instrumento, os Labores, como o próprio nome diz, é apenas um instrumento de trabalho para o sínodo. É aquilo que tem como base uma plataforma para que o sínodo, a partir desses elementos apontados, aconteçam. Aqui não tem nenhuma definição da igreja. Esse documento, ele é apenas consultivo, ele não é deliberativo. Tem gente já interpretando o instrumento de trabalho como se fosse documento definitivo, como se fosse definições da igreja, como se fosse definições do Papa, e não é nada disso. É apenas um instrumento de trabalho, ele não tem nenhum poder de decisão, as decisões vão acontecer agora no sínodo. Lembro também que no momento em que eu gravo esse vídeo, o sínodo está apenas começando, está no seu segundo dia. E por isso, neste vídeo, em vez de eu falar sobre o sínodo ou sobre o instrumento Labores, eu trouxe depoimentos de bispos sobre o sínodo, de bispos da Igreja Católica, de bispos comprometidos com a igreja, depoimentos que vão ajudar a elucidar sobre o sínodo. Se você quer de fato saber sobre o sínodo, veja esse vídeo até o final, ouça os depoimentos dos bispos e depois você emite o seu comentário. E fica a dica, um comentário de gente séria, de gente equilibrada, de gente que tem compromisso com a igreja. Comentários ofensivos serão excluídos, deixa aí a sua contribuição. Então, nesse vídeo, o que você vai ver? Primeiramente, você vai ver a homilia do Papa Francisco na missa de abertura do Sínodo sobre a Amazônia, lá no Vaticano. Segundo, aí você vai ver o ponto de vista de alguns bispos. O primeiro bispo a emitir o seu ponto de vista é o bispo Dom João Bosco de Souza. Ele é um bispo franciscano, ele é da Diocese de Osasco. Depois você vai ouvir a opinião de um outro Dom João, agora o Dom João José da Costa. Ele é carmelita, arcebispo de Aracaju. Depois você vai ver o ponto de vista de um bispo emérito, o Dom Bernardino Marquió, o Dom Dino, que é bispo emérito de Caruaru, Pernambuco. Depois você vai ver o ponto de vista de Dom José Luiz Ascona, bispo emérito da Prelazia do Marajó. E depois você vai assistir, se você continuar assistindo esse vídeo, a entrevista curta de Silvonei José, da Rádio do Vaticano, Vaticano News, a Andrea Tornielli, que é diretor editorial do Dicastério para a Comunicação no Vaticano. E, por fim, encerro com um vídeo com uma canção sobre São Francisco,
que ajuda a ilustrar um pouco esse momento que a igreja está vivendo. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e depois deixar o seu comentário respeitoso, seu comentário de pessoa equilibrada, que ama a igreja, se você é católico, claro, mas se você não for católico, então omita o seu comentário, porque aí não é espaço para você se manifestar. Mas se você é uma pessoa católica e ama a sua igreja, deixa ali o seu comentário respeitoso, o seu ponto de vista, mas vamos esperar o sínodo acontecer, para depois a gente fazer esse estardalhaço todo. O sínodo está acontecendo, é um evento da igreja, e se somos igreja, se estamos com o nosso Papa Francisco, nós temos que estar em sintonia, rezar pelo sínodo, para que ali tenham luzes do Espírito Santo, que aponte os melhores caminhos para a nossa igreja. Então vamos lá, vamos ouvir o que disse o Papa Francisco na homilia de abertura do sínodo e depois o ponto de vista de alguns dos nossos bispos. Vamos lá. L'Apostolo Paolo, il più grande missionario della storia della Chiesa, ci aiuta a fare sínodo. O apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Igreja, ajuda-nos a fazer sínodo, a caminhar juntos. Parece dirigido a nós, pastores, ao serviço do povo de Deus. Aquilo que escreve a Timóteo. E começa dizendo: recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti, pela imposição das minhas mãos. Somos bispos porque recebemos um dom de Deus. Não assinamos um acordo, colocar-nos não um contrato de trabalho nas mãos, mas mãos sobre a cabeça, para sermos, por nossa vez, mãos levantadas que intercedem junto do Senhor, e mãos estendidas para os irmãos. Recebemos um dom para sermos dons. Um dom não se compra, não se troca e não se vende. Recebe-se e dá-se de presente. Se nos apropriarmos dele, se nos colocarmos a nós no centro e não deixarmos no centro o dom, passamos de pastores a funcionários. Fazemos do dom uma função e desaparece a gratuidade. Assim acabamos por nos servir a nós mesmos, servindo-nos da igreja. Ao passo que a nossa vida, dom recebido, é para servir. Não recordo o Evangelho, que fala de servos inúteis. Expressão essa que pode querer dizer também servos sem lucro. Por outras palavras, não trabalhamos para obter lucro, um ganho nosso, mas sabemos que gratuitamente recebemos, gratuitamente damos. Colocamos toda a nossa alegria em servir, porque fomos servidos por Deus, que fez-se nosso servo. Queridos irmãos, sintamo-nos chamados aqui para servir, colocando no centro o dom de Deus. Para sermos fiéis a esta chamada, à nossa missão, São Paulo lembra-nos que o dom deve ser reaceso. O verbo usado é fascinante. Reacender é literalmente dar vida a uma fogueira. O dom que recebemos é um fogo. É amor ardente a Deus e aos irmãos. O fogo não se alimenta sozinho. Morre se não for mantido vivo. Apaga-se se a cinza o cobrir. Se tudo continua igual, se os nossos dias são pautados pelo sempre se fez assim,
Então o dom desaparece, sufocado pelas cinzas dos medos e pela preocupação de defender o status quo. Mas a igreja não pode, de modo algum, limitar-se a uma pastoral de manutenção para aqueles que já conhecem o Evangelho de Cristo. O ardor missionário é um sinal claro da maturidade de uma comunidade eclesial, porque a igreja está sempre em caminho, sempre em saída, nunca fechada em si mesma. Jesus veio trazer à terra não a brisa da tarde, mas o fogo. O fogo que reacende o dom é o Espírito Santo, doador dos dons. Por isso, São Paulo continua: guarda, pelo Espírito Santo, que habita em nós, o precioso bem que te foi confiado. Escreve ainda: Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de prudência. Não um espírito de timidez, mas de prudência. Alguém pode pensar que a timidez é para que tem medo de errar. É uma virtude cristã de vida. É a virtude do governo. E nos deu esse espírito de prudência. Em oposição à timidez, Paulo coloca a prudência. Que então é essa prudência do Espírito? Como ensina o Catecismo, a prudência não se confunde com a timidez ou o medo. Mas é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. A prudência não é indecisão, não é um comportamento defensivo. É a virtude do pastor que, para servir com sabedoria, sabe discernir, sensível à novidade do Espírito. Então, reacender o dom do fogo do Espírito é o oposto de deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novidade do Espírito é uma graça que devemos pedir na oração. Ele que faz novas todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa. Inspire o nosso sínodo a renovar os caminhos para a igreja na Amazônia, para que não se apague o fogo da missão. O fogo de Deus, como no episódio da sarça ardente, arde, mas não consome. É fogo de amor que ilumina, aquece da vida, não fogo que alastra e devora. Quando sem amor nem respeito se devoram povos e culturas, não é o fogo de Deus, mas é o fogo do mundo. Contudo, quantas vezes o dom de Deus foi não oferecido, mas imposto? Quantas vezes houve colonização em vez de evangelização? Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos. O fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é o do Evangelho. O fogo de Deus é calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a partilha, não com os lucros. Pelo contrário, o fogo devorador alastra quando se quer fazer triunfar apenas as próprias ideias, formar o próprio grupo, queimar as diferenças para homogeneizar tudo e todos. Acender o dom, receber a prudência audaciosa do Espírito, fiéis à sua novidade. São Paulo faz uma última exortação. Não te envergonhes de dar testemunho, mas compartilhe o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Pede para testemunhar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho. Numa palavra,
viver para o Evangelho. O anúncio do Evangelho é o critério primeiro para a vida da Igreja. A sua missão, a sua identidade. Mais adiante, Paulo escreve: estou pronto para oferecer-me como sacrifício. Anunciar o Evangelho é viver a oferta, é testemunhar radicalmente, é fazer-se tudo por todos, é amar até o martírio. Agradeço a Deus, porque no colégio cardinalício existem alguns irmãos cardeais mártires que han experimentado na vida a cruz do martírio. De fato, como assinala o apóstolo, serve-se o Evangelho não com a força do mundo, mas simplesmente com a força de Deus, permanecendo sempre no amor humilde, acreditando que a única maneira de possuir verdadeiramente a vida é perdê-la por amor. Queridos irmãos, olhemos juntos para Jesus crucificado, para o seu coração aberto por nós. Comecemos dali, porque dali brotou o dom que nos gerou. Dali foi derramado o Espírito que renova. Dali sentimos-nos chamados, todos e cada um, a dar a vida. Muitos irmãos e irmãs na Amazônia carregam cruzes pesadas e aguardam pela consolação libertadora do Evangelho, pela carícia de amor da Igreja. Muitos irmãos e irmãs na Amazônia derramaram a sua vida, gastaram sua vida. Permita-me dizer, nosso amado querido Cardeal Umes, quando chega naquelas pequenas cidades da Amazônia, vai ao cemitério a procurar os túmulos dos missionários. Um gesto da Igreja por aqueles que derramaram a sua vida na Amazônia. E também, com um pouco de esperteza, diz ao Papa: não se esqueça deles. Merecem ser canonizados. Por eles e com eles que estão dando a vida agora, aqueles que derramaram a sua vida, com eles caminhamos juntos. Assim conclui Papa Francisco as suas palavras na homilia dessa Santa Missa, na abertura da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Panamazônia. Recordamos, tem início com essa celebração e se encerra no próximo dia 27. O Papa nos deu tantos momentos de reflexão, iniciando já do dom que os bispos recebem, o dom de Deus. Estamos aqui nos preparando para celebrar a festa de São Francisco. E fico imaginando como deve estar feliz o pobrezinho de Assis ao perceber que o Papa Francisco deu-nos essa chance de refletir de modo profundo sobre a beleza da criação de Deus que ele cantou tão bem. Aliás, a encíclica Laudato Si foi um primor, um presente do Papa Francisco e que agora tem frutos que vão sendo colhidos no decorrer da história. Um deles, especialmente, é o Sínodo da Amazônia. Um sínodo feito pela Igreja e para a Igreja, para fortalecer a Igreja na Amazônia, em todos os países da Panamazônia. Um sínodo feito para servir àquelas pessoas que estão ali naquela região e tantas vezes foram abandonadas pela Igreja e por todos. Um sínodo para nos chamar a atenção da necessidade de preservar esse grande bem que é a Amazônia.
Você tem acompanhado, às vezes tem muita controvérsia a respeito disso, mas o sínodo sempre é assim. E quanto mais inovador ele é, mais ele causa resistências. O Papa Francisco é um homem que admite todas as opiniões para discutir. Foi assim que aconteceu o sínodo da família. Porque vão fazer comunhão para descasados? Porque vão aceitar, porque é casamento de homossexuais? Depois, tudo isso desapareceu quando os padres sinodais foram direto ao assunto e o resultado disso é uma exortação pastoral tão bonita, tão correta conforme o ensinamento da Igreja e um benefício tão grande para as famílias. A mesma coisa acontece agora no Sínodo da Amazônia. Quando a Igreja se reunir em torno desse tema e colocar realmente quais são os pontos importantes, tenho certeza, vai resultar dali um grande passo, não só para a Amazônia, para toda a Igreja, para todo o planeta. E nós precisamos entender que não só São Francisco, Jesus Cristo vai estar presente de modo muito concreto, muito claro, tocando adiante o crescimento do reino de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegre expectativa, estamos nos preparando para o Sínodo da Amazônia, que traz justamente uma temática de extrema importância: novos caminhos para a Igreja e também para uma ecologia integral. O Santo Padre, o Papa Francisco, com muita sabedoria, com muitas perspectivas importantes, convoca então o nosso Brasil e outros lugares para que assim possamos focar a nossa atenção para a Amazônia, para essa ecologia integral, como também para a evangelização. Não podemos jamais ficarmos indiferentes de que o pulmão da humanidade hoje está bem presente na região amazônica. Da mesma forma também precisamos criar novas plataformas para que a boa nova de Jesus Cristo possa chegar a todos. Assim sendo, com alegre expectativa nos preparamos para esse grande momento, que possamos nos somar, todos nós, com o Santo Padre, o Papa Francisco, e com todos aqueles e aquelas que estão fazendo parte deste sínodo, e desta forma construir esta nova plataforma para o meio ambiente e também para a evangelização. A nossa prece ao Deus da vida, ao Deus da esperança, para que avancemos cada vez mais para as águas mais profundas. Assim sendo, é um momento de alegre expectativa e repleto de muita esperança, o que ora está sendo construído, convocado assim pelo Papa Francisco, com a participação de várias expressões. Essa é então a nossa esperança. Vamos unir ao Santo Padre, o Papa Francisco, que tem sido uma grande luz para a nossa Igreja no mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mês de outubro de 2017, eu estava no Vaticano, quando o Papa anunciou o Sínodo Extraordinário da Amazônia. E de lá para cá fui acompanhando sempre com muita alegria e, eu diria, com muita esperança. Há muitas conversas por aí, mas o que me interessa mais é a evangelização e a ecologia integral. Lembrar que a evangelização tem que ter métodos diferentes dos nossos métodos, não sei, da Itália, da Alemanha ou também do Nordeste. Nós no Nordeste temos outros estilos. Nós não temos água para percorrer, ao contrário, nós estamos vivendo num lugar de seca. Então, tem que encontrar, e graças a Deus, vão a Roma todos os bispos da Amazônia, não só do Brasil, mas também dos outros países. Então, é importante que eles digam o que sentem, o que podem fazer. Eu lembro que uma vez um bispo que morava na Amazônia me dizia: eu consigo ler todos os documentos da igreja, mas não servem para nada em Amazônia. Tem que ser coisas mais simples, mais populares.
piedade popular é sempre muito importante para salvar, o centro da evangelização, quer dizer, anunciar Jesus Cristo. Depois é a ecologia integral. Eu penso que não devemos ser muito integralista. Integral é uma coisa boa. É passar de uma religiosidade popular à fé em nosso Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É um desafio, o primeiro, porque sendo exuberante em geral em toda a Amazônia, mas sobretudo na Amazônia Oriental, as devoções aos santos, as novenas, as peregrinações, as procissões, mas de fato nos devemos questionar também nós, eu, que vibro de entusiasmo diante do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, por exemplo, em Belém. Vibro e me restaura espiritual e pastoralmente. Tenho que reconhecer que muitos, a religiosidade popular a muitos não lhes faz avançar para a fé que salva. E isso é um questionamento, o primeiro questionamento que deve fazer a Igreja na Amazônia. Segundo, é a questão dos pentecostais. A Amazônia já não é mais católica, e tem maioria pentecostal. Em alguma região, até 80% é pentecostal. Por isso, o instrumentum laboris, que não tem em conta estes dois aspectos, está dando uma perspectiva deficiente na preparação do sínodo. É assim. Se não se tem em conta que o pentecostalismo tem feito estragos, para mim, nas áreas católicas evangelizadas, entre aspas, da Amazônia, se isso não se tiver em conta, é inútil o sínodo. Assim como se a Igreja não se questiona a pergunta: os batizados têm fé que salva ou não? Que está de outra maneira no questionamento que coloca Iniciação à Vida Cristã, que é o programa que toda a Igreja do Brasil tem acolhido, e estamos nessa, que parte desse mesmo questionamento. Muitos batizados, poucos evangelizados. Por outra parte, a população urbana da Amazônia é 70%, 80%. E tampouco se toca no instrumentum laboris esta realidade. E se toca de modo preferencial, eu diria quase único, o mundo das etnias indígenas, dos povos indígenas, com toda a razão. E ainda deve ser mais forte o instrumento laboris, exigindo reivindicação e justiça histórica e presente para estes povos. Porém, são uma minoria. Portanto, o gosto amazônico que está se apresentando para o sínodo é um gosto deformado, não é o gosto real. É um gosto tirado da prioridade indígenas que se sobrepõe ao resto de níveis de existência e de culturas que estão na Amazônia e constituem a Amazônia atual. Por exemplo, os afro-brasileiros, quilombolas, em algumas regiões importantes da Amazônia legal são mais numerosos que os povos indígenas, povos afro-brasileiros com suas culturas, com sua história específica, com sua história de escravização, e não se tem em conta, não pode, é uma marginalização que é grave diante de um sínodo que trata de ser isso, sínodo, caminhada em conjunto, com participação de todos. Se deixamos nas margens aos afro-brasileiros, se deixamos nas margens
a população urbana da Amazônia, em que fica? Outro grupo que são os caboclos, ou que chamamos de ribeirinhos, que são os que povoam todas as beiras do Amazonas. Eles são o representante mais típico hoje, depois de todas as miscigenações, os que representam um gosto mais autenticamente amazônico. Não se fala uma palavra, só se fala uma ou duas vezes, mas não se trata especificamente. Então, isto é grave, pode parecer negativo, mas aí está no documento. E a minha impressão é que ainda temos tempo. Vamos ver se se trabalha melhor o sínodo, o documento, porque se partimos daí vão ser efeitos e consequências medíocres, não vai tirar aquela grande graça que todos esperamos do sínodo. Bem, amigos, nós estamos aqui com vocês para responder algumas perguntas que chegaram através das nossas redes sociais sobre o sínodo. Perguntas e afirmações. Comigo está o nosso diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, Andréa Tornielli. Andréa, uma dessas afirmações, que não é pergunta, o sínodo è una eresia. Questa è un'affermazione gravissima, perché il sinodo non è e non può essere un'eresia. La collegialità appartiene alla tradizione della Chiesa ed è stata esercitata in varie forme lungo la storia della Chiesa. Il sinodo dei vescovi, che riscopre la tradizione della collegialità in epoca post-conciliare, è un'istituzione voluta da San Paolo VI che prevede la possibilità per il Papa di farsi aiutare da vescovi nel mondo per trattare alcune questioni. È un organismo consultivo e non deliberativo, ma dire che è un'eresia significa dire una falsità, dire che è un'eresia significa fare uno scherzo, dire un'altra barzelletta. Il sinodo non può essere un'eresia perché appartiene alla tradizione della Chiesa, la collegialità. Outra afirmação, sempre das nossas redes sociais. Esse sínodo só pode ser fruto de uma encíclica herética como essa. Em 6 anos de pontificado, esse Papa só escreveu uma encíclica e assim mesmo, eretica. Anche questa è una falsità. L'enciclica Laudato Si non è affatto un'enciclica eretica, è un'enciclica che entra nella ormai lunga tradizione delle encicliche sociali della Chiesa, appartiene al magistero della Chiesa. Magistero che non è soltanto di questo Papa. Se mi permetti, Silvonei, vorrei leggere una citazione. La protezione dell'ambiente, la tutela delle risorse del clima richiedono che i responsabili internazionali agiscano congiuntamente nel rispetto della legge e della solidarietà, soprattutto nei confronti delle regioni più deboli della Terra. Insieme possiamo costruire uno sviluppo umano integrale a beneficio dei popoli presenti e futuri, uno sviluppo ispirato ai valori della carità e della verità. E ancora un ultimo pezzetto, scusatemi. Perché ciò avvenga è indispensabile convertire l'attuale modello di sviluppo globale verso una più grande e condivisa assunzione di responsabilità nei confronti del creato. Lo richiedono non solo le emergenze ambientali, ma anche lo scandalo della fame e della miseria. Belle queste parole, giusto? Chiare, chiare. Sapete di chi sono? Di Benedetto XVI, non sono parole di Francesco. Questo ci dimostra che dire che Laudato Si è un'enciclica eretica significa dire una falsità e anche una piccola bestemmia. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor.
é índio operário, é negro, é latino, jovem, mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido. Com as mãos vazias, solidariedade com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Há claras franciscos marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem do Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Pelos pobres e aflitos, pelos marginalizados, pelos que são perseguidos, pelos assalariados, pela classe sofredora, pela classe operária, pelo povo que padece excluído do trabalho. Pela pátria de justiça, pelo reino de igualdade, pela vida de quem luta contra o latifundiário, pelo reino, pela terra, pela mesa da partilha, pelos que não desanimam, sua luz ainda brilha. São Francisco, rogai por nós. 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 Pela paz tão desejada, pelo fim da violência, pelos grupos engajados, pela santa paciência, pelos que não participam, por aqueles afastados, pelos que não acreditam, pelos evangelizados. Pela voz da profecia, pelo raio de esperança, pelo riso escondido, grito preso na garganta, pela força de vontade que sustenta a teimosia, pelo gesto de bondade que mantém a cortesia. São Francisco, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós.
São Francisco, rogai por nós. Pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelos campos, pela brisa da manhã, pela lua que encanta, pela bela natureza, pelos rios, pelos mares, pelos vales e campinas, pelas serras e chapadas, pelas cores que enfeitam, pela arte que recria, pelo cosmos e planetas que compõem a harmonia, pelo Criador de tudo, pelas mãos que abençoam, pela união de todos, por aqueles que perdoam. São Francisco, rogai por nós. 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 Pelo encontro de famílias, pela união de todos, pela solidariedade que levanta nosso povo, pela cruz, pelo amor, pelo pão e pela lida, pela Virgem dos Remédios, pela Mãe Aparecida, pelo Pai, pelo Filho, pelo Santo Espírito, pelo Fio da Verdade que liberta em todo canto, pela força da palavra, palavra criadora, pela Santa Comunhão, pela graça redentora. São Francisco, rogai por nós. 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 São Francisco, rogai por nós.